Como já era esperado, o lateral esquerdo Kaique Bruno tem chamado a atenção do mercado. Mas torcedores, calma! Kaique ainda tem um longo contrato com o Cruzeiro e com certeza no final desta temporada deve receber uma valorização salarial por se tornar lateral esquerdo titular da posição. E o Kaique não tá pra brincadeira não. A gente vê que ele dá a vida todo santo jogo em campo. É um cara que o torcedor cruzeirense gosta muito. E ele tem todos os requisitos para jogar na Europa. Seleção brasileira de base, lateral novo, titular de uma equipe de primeira divisão do futebol brasileiro. Eu tenho certeza que o Kaique vai jogar na Europa, mas não agora. Até porque, primeiro, o interesse do Benfica de Portugal, que foi divulgado em primeira mão pelo jornalista Samuel Venâncio, é apenas um interesse. Para sair de interesse para negociação é um abismo. Interesse vários clubes têm, mas proposta oficial é um abismo de diferença. Então, família, tranquilos. Kaique Bruno deve continuar no Cruzeiro, deve continuar sendo potencializado pelo treinador português Leonardo Jardim. O próprio atleta esperou muito tempo por essas oportunidades e agora que as oportunidades chegaram, ele vai deixar o Cruzeiro? Eu particularmente acredito que não, a não ser que apareça uma proposta considerada irrecusável. Não faz o menor sentido vender o Kaique agora, que está começando a receber oportunidades. Se você segura o jogador por mais um ano, joga uma Copa Libertadores, você valoriza o seu ativo muito, muito. E o Cruzeiro futuramente pode vender o Kaique muito mais caro. E principalmente ainda ter o jogador nos ajudando nesta temporada de 2025, que é muito importante para nós. E olha só, quando surgiu essa história do Kaique Bruno, a galera do O Tempo Esportes trouxe a informação de que o Cruzeiro estaria de olho em Douglas Santos, lateral esquerdo de 31 anos de idade, que é titular absoluto do Zenit da Rússia. Ou seja, é um cara muito valorizado por lá, tem uma moral gigantesca no Zenit e, sinceramente, eu não acredito que o Cruzeiro possa avançar pelo Douglas Santos. Eu sei que vocês viram nas redes sociais falar do Douglas Santos, só que tem um porém. O cara tem contrato até o meio de 2027 com o Zenit. Ele foi titular em praticamente quase todos os jogos desta atual temporada. E outra, recebe um salário altíssimo, é considerado o ídolo e no seu contrato tem uma opção de renovação por mais uma temporada caso o jogador e o clube se interesse em renovar o seu contrato. E como o Douglas tem sido titular, eu não vejo o porquê do Zenit querer se desfazer do atleta. E outra coisa também, a própria galera do O Tempo Esportes crava que o Cruzeiro tem negociações avançadas com Valentim Gomes. Só que a informação mais segura, mais confiável para o torcedor cruzeirense vem do Samuel Venâncio, que crava que o Cruzeiro de fato tem interesse na contratação do Valentim. As negociações que foram tratadas no início da temporada com certos valores não serão repetidos pelo Cruzeiro e a informação do Venâncio é de que nós não temos negociação avançada com o Valentim. Diferente do que diz a galera do O Tempo Esportes. Eu vou até colocar aqui na tela para vocês o que o O Tempo Esportes tem falado sobre as atuações de mercado do Cruzeiro. Só que antes, família, peço a cada um de vocês, deixe aqui o seu gostei, se inscreva no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Sem a sua ajuda, nosso canal é absolutamente nada. Contamos demais com o seu apoio. Agora confira as principais falas da galera do O Tempo Esportes. Muito próximo aí de fechar com o zagueiro Valentim Gomes, o Cruzeiro tem interesse em outros, a gente já falou aqui, né, do Inestrosa, do Atlético Nacional, do Matheus Gonçalves, do Flamengo, do volante William Arão, que está sem clube, e agora aparece Douglas Santos, que está no Zenit. E aí tem uma outra situação. O Kaique tem proposta do Benfica. Como é que a gente vai entender esta situação?
O Douglas Santos também é um dos que foram falados pelo Cruzeiro no início da temporada, né? Assim como o Valentim, né? E obviamente os contatos devem ter continuado, né, numa sequência aí, a conversarem sobre os jogadores, como aconteceu com o Valentim, e deve acontecer e está acontecendo com o Douglas Santos também. Os contatos têm sido mantidos, ainda nenhuma previsão. O Cruzeiro anda muito quietinho, né, nessa questão de contratações para a temporada, até porque está se valorizando esse grupo primeiro, para que depois, então, diante do que o Léo Jardim analisar, eles possam ir buscar os jogadores. Só que a gente sabe que já está tudo certo. Quem vai sair, quem vai ficar, quem vem, quem não vem, porque a gente fala assim, tem um mês, mas um mês é muito pouco para se acertar as coisas, né? Seria um bom nome para o Cruzeiro? Ah, sem dúvida, né? O Cruzeiro, a gente sabe que possivelmente será uma posição, o Cruzeiro vai para o mercado, né? Perdeu o Marlon, isso. Então deve ter essa reposição para a lateral esquerda. E o Kaique, 21 anos só, e está muito bem, né? Está numa fase muito boa, o lateral esquerdo do Cruzeiro, então é claro que desperta sempre o interesse do futebol europeu, e Dom fica de olho no lateral esquerdo do Cruzeiro, cria da toca. Então existe sim a possibilidade da saída do Kaique, tem contrato com o Cruzeiro até o fim de 2027. É claro que o Cruzeiro vai entender como uma boa proposta, caso ela aconteça, para a saída do Kaique, né? Não vai vender de qualquer forma, afinal de contas, conta hoje só com ele, né? E o Douglas Santos é um cara que pretende voltar para o Brasil, tem essa ideia, né? Já está com seus 30 anos. Eu queria ter voltado no início do ano. Então, e fez boas temporadas lá no Zenit, né? Então, é um cara que chegaria, nem sei se chegaria para aceitar uma reserva, não. Eu acho que chega com status de titular, caso aconteça mesmo, de fato, essa negociação com o Douglas Santos. E olha só, família, o Venâncio também trouxe atualizações sobre a situação do zagueiro Pedrão, jogador das categorias de base do Cruzeiro, que está emprestado ao Avaí, onde ele foi titular durante o campeonato estadual, mas quando chegou o campeonato brasileiro, simplesmente o Pedrão parou de ser utilizado por lá. E aí, a galera da Itatiaia trouxe alguns dias atrás que havia a possibilidade, que o Cruzeiro estava monitorando a possibilidade de pedir o retorno do zagueiro Pedrão. E a informação atualizada pelo jornalista Samuel Venâncio é de que o Cruzeiro não pensa no momento em ter o retorno do Pedrão, que ele ganhe mais minutagem, que ele ganhe mais experiência no Avaí, para que ele volte mais pronto na próxima temporada. E mesmo se voltar mais pronto ao Cruzeiro, ainda acho difícil que o Pedrão receba oportunidades na equipe principal. Agora, sobre também a situação de zaga, o Cruzeiro continua no mercado em busca de zagueiro. Valentim Gomes é alvo, outros jogadores estão sendo procurados e o Cruzeiro já está se movimentando. Mas eu vou falar para vocês, o Cruzeiro está se movimentando tão bem que poucas notícias estão sendo vazadas. Poucos nomes que o Cruzeiro tem interesse estão sendo vazados no mercado. Então, provavelmente a gente já vai ficar sabendo destas contratações quando estiverem próximas de serem concretizadas. É o novo Cruzeiro se movimentando no mercado da bola. Agora, família, tem outra situação que a gente gostaria de atualizar para vocês, é sobre o volante Wallace. Também informação mais segura que temos do jornalista Samuel Venâncio é de que o Grêmio não apresentou nenhuma proposta pelo jogador, mas que, segundo o próprio Samuel Venâncio, o Wallace não tem ideia de sair do Cruzeiro. E eu tô até impressionado com essa informação, porque a preguiça que muitas vezes o Wallace mostra dentro de campo dá a entender que ele não quer ficar aqui no Cruzeiro. Ele já teve alguns gestos, algumas insinuações que dava para entender que ele gostaria de voltar ao Grêmio. E aí sai até a informação no Rio Grande do Sul que o Grêmio tem interesse na sua contratação. Mas a informação é de que não há proposta pela saída do Wallace e o Cruzeiro não pretende emprestar o jogador ou liberá-lo de forma totalmente gratuita. Para tirar o Wallace do Cruzeiro, terão que colocar graninha no bolso da raposa, senão não vai acontecer a liberação. Agora, família, vou estar encerrando por aqui o nosso conteúdo. Espero de coração que vocês tenham gostado do nosso trabalho. Se gostou, deixa aqui o seu gostei, se inscreva no nosso canal. Fica agora com meu grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!